Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, deixando meu contato aqui para se precisar de algum contato além da nossa web sala lá no WhatsApp. Aqui é o nosso canal onde eu deixo todas as aulas salvas para quem quiser revisar. Pessoal, vamos trabalhar nossas aulas aí de direitos humanos e relações étnico-raciais. Seguindo o nosso cronograma aí de maneira bem fiel, nós estamos na aula de número 10. Essa aula de número 10, gente, o nosso tema é o quê? A formação histórica do Brasil e como essa formação histórica ela tem repercussões nas relações étnico-raciais e na cultura afro-brasileira. Bom, primeiro vamos à nossa introdução, né? Então, se o nosso tema é a história do Brasil, é importante a gente observar que a história do Brasil, gente, consensualmente e até para fins didáticos, ela é dividida em três períodos principais. Então, se nós consultarmos aí basicamente os livros de história mais conceituados, né? Eu uso como base aqui o livro História do Brasil, do historiador paulista Boris Fausto. Aí esses três períodos nós temos o primeiro período, que é o período colonial, o segundo período, que é o período imperial, e o terceiro período, que é o período republicano. Essas divisões, gente, elas existem para organizar esquematicamente toda a história do Brasil. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós não vamos ter um detalhamento de cada período, né? Nós vamos ter aqui os principais conteúdos e nós podemos ver que realmente repercutiram na formação do Brasil como nação. Aí nós vamos ter inicialmente o descobrimento, ocorrido em 1500, até historicamente, né, o professor Boris Fausto ele critica esse termo descobrimento, considera que não seja um evento histórico desse nível aqui, de maneira nenhuma, que na verdade ele sugere a tese do apossamento. O Brasil já havia sido descoberto pelos índios, por aqueles que aqui chegaram, né, mas e se apossaram os portugueses. Entretanto, é sabido que o nosso território ele formou a nossa história, né? Porque é muito comum também na teoria a gente pensar apenas na população, não preocupar com o território. É muito importante que a gente observe que esse território ele já estava ocupado por várias tribos indígenas, mesmo antes desse período de formação dessas tribos indígenas, nós podemos falar em povos primitivos, que deixaram muitos vestígios de suas culturas em vários lugares do território brasileiro. Aí nós poderíamos falar na chamada pré-história brasileira, ocorrida há milhares de anos. A esse período da história do Brasil, cujo tema central é o estudo dos povos nativos, isto é, dos povos indígenas, dá-se o nome de período pré-cabralino, porque nós consideramos historicamente a chegada de Pedro Álvares de Cabral aqui. Essa nomenclatura, então, faz referência a Pedro Álvares Cabral, cuja chegada em terras brasileiras é considerado o marco inaugural da história do Brasil. A partir de então, 1500 em diante, sobretudo a partir da década de 1530, o Brasil, então, pessoal, começou a ser efetivamente colonizado em razão da preocupação que Portugal passou a ter com as ameaças de invasões em terras brasileiras por outras nações, como viria a ocorrer várias décadas após o marco histórico que nós acabamos de relatar, que é 1530. O primeiro sistema de ocupação que nós tivemos aqui na administração colonial foi o sistema das capitanias hereditárias, que posteriormente foi regido por governo geral, que tinha como objetivo organizar melhor a ocupação do território, bem como desenvolvê-lo. O período do Brasil colonial estendeu-se até o início do século XIX, especificamente o ano de 1808, que é o ano em que a família real veio para o Brasil. Esse ano ele teve uma grande repercussão de comemoração no ano de 2008, nos 200 anos da chegada da família real ao Brasil. Nós tivemos vários livros históricos sendo lançados, e aqui eu cito um livro histórico muito interessante, que é o livro que leva o próprio título, 1808, de um historiador, jornalista chamado Laurentino Gomes. Ele fez uma análise muito boa desse período aqui. Esse período, então,
o Brasil se integrou ao Reino Unido de Portugal e Algarves. Foi nesse período histórico também que se desenvolveram a economia e a sociedade açucareira e depois a economia e a sociedade mineradora. Dataram ainda de tal período colonial as várias rebeliões nativistas e rebeliões separatistas que nós tivemos. E aqui eu faço um grande destaque à Inconfidência Mineira, que tinha como marco histórico também, nós já estudamos, a Revolução Francesa de 1789. Aqui nós temos uma influência muito grande do humanismo, da filosofia humanista, né? E começamos aqui quando nós falamos a respeito dos direitos humanos. Agora o nosso ano é 1822, gente. Teve início aqui a fase do Brasil Império, ou período imperial. Desde a vinda da família real em 1808 para o Brasil até 1822, houve intensas transformações políticas tanto no Brasil quanto em Portugal, que acabaram por conduzir as elites brasileiras e o próprio príncipe Dom Pedro I a declararem o Brasil como um império independente. Após a estruturação do império, seguiu o período regencial. Esse período ele foi marcado pelo governo dos regentes, daquele que se tornou o segundo imperador do Brasil, que foi o Dom Pedro II, que a época em que o pai deixou o poder, em 1831, ainda não estava em idade hábil para governar o país. O segundo reinado só começou de fato no ano de 1840, estendendo-se até 1889, que é uma data muito importante também, que é a data da proclamação da República. Então, em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República. Essa data também é uma data interessante, volto a citar aqui, da trilogia, né? Porque o Laurentino Gomes, esse historiador, jornalista famoso no Brasil, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu 1808, que fala da vinda da família real para o Brasil. Escreveu 1822, que ele fala do processo de proclamação da República e de independência do Brasil, e ele escreveu 1889, que fala da proclamação da República. Um ano antes, pessoal, dessa data tão importante, né? A partir então de 15 de novembro de 1889, teve início o período que nós chamamos de período do Brasil República. Esse período histórico, gente, ele é caracterizado especialmente pela montagem de uma estrutura política completamente diversa daquela estrutura política que nós tivemos no período do Império. Tanto que no período do Império nós tivemos uma pequena força política, né? E muita força das elites oligárquicas nesse período. A partir da proclamação da República, nós temos então uma grande força dos partidos. Então nós vamos ter aqui uma grande influência dos partidos. A busca pela efetividade dos ideais políticos republicanos, que já remontava especialmente o sistema americano, influenciados especialmente pelo positivismo filosófico, que havia também influenciado muito vários cientistas políticos e até mesmo ativistas políticos da época, né, políticos mesmo, guiou a formação da República Brasileira, que se dividiu esquematicamente. Quando nós falamos em república, nós temos aqui a República nossa dividida em República Velha. Para quem não se recorda, a República Velha ela se inicia com a proclamação da República em 1889 e ela vai se findar em 1930, quando nós temos praticamente um grande conflito nacional. E aí nós temos uma divisão entre aquelas forças políticas que até então dominavam, que era Minas Gerais e São Paulo. Vocês podem se recordar da época aqui em que vocês ouviam falar da chamada República do Café com Leite. Então as rebeliões que ocorreram nesse período, elas marcaram muito. Após isso, o que nós temos? Nós temos a ascensão de um político gaúcho que ficou muito famoso, Getúlio Dornelles Vargas. A ascensão de Vargas dá início à chamada Era Vargas, que inicia quando, pessoal? Em 1930, que é o término, né, o marco histórico de término da República Velha, e vai terminar em 1945. No contexto histórico internacional, nós temos aqui
falando mundialmente, o período da Segunda Guerra Mundial, que se estende aqui nesse meio, cronologicamente, de 1939 a 1945. Então, esse período foi marcado pela presença desse grande político gaúcho chamado Getúlio Vargas. Nós temos aqui a fase da República Populista, que é de 1945 até 1964. Após esse período aqui, que nós vivemos uma relativa democracia no Brasil. Então, nós temos esse período que iniciou com a Guerra Fria e se caracterizou pela estrutura política baseada no fenômeno do populismo, que era um fenômeno político mundial, que já vinha desde a Primeira Guerra Mundial, com a figura de grandes políticos, né, mundialmente conhecidos, e se fortaleceu muito na Segunda Guerra Mundial, com personalidades muito historicamente marcantes, como Adolf Hitler na Alemanha, implantando ali a sua ideologia política, e a mesma coisa nós podemos citar ali com Benito Mussolini na Itália. Então nós tivemos na Alemanha o nazismo e na Itália o fascismo no contexto mundial. E aqui no Brasil nós tivemos o getulismo nesse período. Todas essas formas de populismo nessa primeira metade do século XIX. E por fim, pessoal, o que nós temos aqui então? Nós temos a fase dos governos militares, que se estendeu de 1964, especificamente nós temos o golpe militar na noite de 31 de abril de 1964, 31 de março de 1964, para 1º de abril de 1964. Seguindo-se então vários governos militares até 1985, com o último governo militar, que foi o do general João Batista Figueiredo. Esse período aqui, então, é marcado pelo golpe militar, que, como eu disse para vocês, ocorreu na noite de 31 de março de 1964. Aqui um detalhe, né, o primeiro comando do Exército aqui em Minas Gerais, que iniciou esse golpe político, e ele realmente vai endurecer a partir do que nós chamamos de Ato Institucional número 5, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, que se estendeu por todo o regime militar, com cassação de direitos políticos, liberdades individuais, até 1985. Ainda, pessoal, há a fase do Brasil atual, que é no qual nós encontramos, que é estudada de acordo com as pesquisas mais recentes que são feitas sobre a conjuntura política, sociocultural e econômica do Brasil nos últimos 30 anos. Todo esse contexto histórico influiu muito nos direitos. Aí eu quero que vocês observem agora que nós vamos trabalhar então a fase atual do Brasil. Quais as repercussões das relações étnico-raciais e da cultura no Brasil? Inicialmente, essa visão panorâmica que eu passei para vocês a respeito da história do Brasil, se vocês tiverem interesse de ler um livro, tem um livro muito interessante do professor Nelson Werneck Sodré. Essa é a obra-prima, né? Para você que quer entender a formação histórica do Brasil. É a obra-prima da historiografia brasileira e também do pensamento político nacional. Temos todos os detalhes desse período, desde o descobrimento, entre aspas, né, que ele também adota a tese do apossamento, até a República. Chegando onde? Em 2003, quando foi sancionada a Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a 9.394/96, incluindo no currículo oficial das redes de ensino a obrigatoriedade da temática da história e cultura afro-brasileira e africana. Essa assinatura dessa lei, gente, ela decorre de um processo histórico que eu acabei de falar alguns detalhes para vocês, de muitas lutas e movimentos sociais, especialmente do movimento negro. E sem dúvida é uma conquista de atores sociais muito significativos, intelectuais, como por exemplo o geógrafo Milton Santos, políticos, artistas. O parágrafo 1º da lei, gente, cita o conteúdo programático que é incluído: a luta dos negros no Brasil, a cultura negra, a formação da sociedade nacional, e deixa bem claro que é com o intuito de resgatar a contribuição do negro nas diversas áreas da sociedade brasileira, então no campo econômico, político, histórico, cultural. Esse aprofundamento desse conteúdo aqui, gente, estabelecido em lei, é fundamental para que o nosso currículo nacional realmente possa ser de maneira correta ensinado em todas as escolas.
Bom, então foi inicialmente construído um grande diálogo da sociedade civil, né, para que esse conteúdo e todo esse panorama histórico que eu acabei de apresentar para vocês desse condição de que a criança negra ela tivesse contato com essa sua cultura, com as particularidades da sua cultura na escola. Aqui nós temos uma grande influência do movimento negro, com a necessidade especialmente, né, de políticas de reparação, a desconstrução do mito da democracia racial, que depois, quando vocês forem fazer as questões que eu separei, são questões muito cobradas. Esse mito da democracia racial, que de certa forma você encontra na obra do Gilberto Freire, encontra na obra de outros grandes historiadores e antropólogos brasileiros. Então, essa lei ela veio para quebrar esse paradigma que nós temos. Além disso, o conteúdo, gente, destaca que não se trata de mudar o foco etnocêntrico, marcadamente, no caso da nossa história, extremamente voltado para a raiz europeia, né? Da formação da nossa cultura e das nossas matrizes. Mas aí o que, que nós vamos ter? Esses currículos escolares que já estavam dominados pela cultura europeia, agora abrem espaço para a cultura indígena e para a cultura africana, trazendo o quê? A benesse, né, da diversidade cultural, racial, social, econômica, ampliação dos nossos horizontes de análise, fazendo com que esse embasamento teórico e prático nos auxilie numa educação que realmente tenha uma concepção mais igualitária e mais diversa. Eu cito aqui que no ano de 2004 nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Educação que instituiu as diretrizes básicas dessa nova política de ensino desses conteúdos. Nesse contexto, eu cito também o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Nacionais da Educação para as Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e da Cultura, que é importante que vocês vejam. No ponto 2, gente, eu faço uma provocação reflexiva aqui com vocês. Isto é preconceito? Você sabia? Por exemplo, colocar apelidos nas pessoas negras como Pelé, Mussum, Tição, Café, Chocolate, tantos outros, né? Citei alguns aqui, mas esses apelidos, eles são pejorativos, eles são depreciativos. Na verdade, eles são uma forma perversa de desumanizar e desqualificar seres humanos que na sua inteireza são como cada um de nós. Elogiar negros dizendo que são de alma branca, outro grave preconceito linguístico que nós cometemos, né? Não só de exclusão, mas de marca mesmo. Fazer piada de mau gosto usando o termo coisa de preto, serviço de preto. Quer agradar a negros dizendo que é negro, mas é bonito, ou que é apesar do cabelo. Usar eufemismos como moreninho, escurinho, pessoas de cor, evitando claramente usar a palavra negro ao se referir às pessoas negras. Negar a ascendência negra do mulato, dizendo que ele não é totalmente negro, que é de raça apurada, ou usar expressões como limpar o sangue, melhorar a raça. E aqui nós temos a ideologia da raça que foi muito marcada naqueles governos populistas que eu citei para vocês anteriormente, né? Por exemplo, Hitler e Mussolini que defendiam a supremacia da raça branca, criando de certa forma ali bases ideológicas para um movimento que até hoje impera nos Estados Unidos, que é o movimento dos supremacistas brancos, que deitam raízes históricas, por exemplo, na Ku Klux Klan. Fazer comparação usando a cor branca como símbolo do que é limpo e não se referindo no mesmo sentido a que se refere à cor preta. Outra provocação que eu faço com vocês é o seguinte, pessoal, qualquer domínio de conteúdo exige um domínio de vocabulário, precisão vocabular. Então, eu fiz uma brincadeirinha aqui para vocês ampliarem o vocabulário. A palavra é etnocentrismo. O que é essa palavra-chave? Etnocentrismo é a visão de mundo que considera o grupo ou indivíduo pertence a um certo contexto, elegendo como mais correto e como padrão cultural a ser seguido por todos, considerados outros de uma forma diferente como inferiores.
Outra palavra-chave, identidade étnica, é o quê? Conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa que a faz reconhecer-se pertencente a um determinado povo ao qual se liga por traços comuns de semelhança física, cultural e histórica. A palavra-chave afro-brasileiro, adjetivo usado para referir-se à parcela significativa da população brasileira com ascendência parcial ou totalmente africana. Palavra-chave número 4, preconceito racial, conjunto de valores e crenças estereotipadas que levam o indivíduo ou um grupo a alimentar opiniões negativas a respeito do outro, com base em informações incorretas, incompletas ou por ideias preconcebidas. A palavra-chave aqui, racismo, estrutura de poder baseada na ideologia da existência das raças superiores ou inferiores. Pode evidenciar-se na forma legal, como nós tivemos, por exemplo, no período do apartheid na África do Sul, que só foi quebrado em 1995 com a eleição do Nelson Mandela, mundialmente conhecido por ficar 28 anos preso para depois sair e se eleger. Nós temos aí então no Brasil os segregacionistas que conseguiram aprovar na nossa história várias leis segregacionistas. Nos Estados Unidos, o movimento segregacionista foi muito mais marcante, conflitos de violência racial, além de tudo, um grande desserviço prestado também por esse mito de que no Brasil nós vivemos uma democracia racial. No tópico 4 aqui, pessoal, o que eu coloquei? Um certo detalhamento da Lei 10.639 de 2003, que é a que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação. Aqui é importante nós observarmos que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, tornou-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Esse conteúdo programático a que se refere o caput do artigo que nós havíamos citado inicialmente na aula, ele trata do estudo da história e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política, tudo pertinente à nossa história como nação. Esses conteúdos eles são fundamentais para mostrar que a nossa sociedade é uma sociedade plural, igualitária. No tópico 5, o que eu quero que vocês observem comigo? As políticas de reparações, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas. A demanda por reparações históricas a todo esse caos que nós vivemos durante muito tempo na história brasileira, em aspectos sociais, políticos, né, que segregaram os negros, que relativizaram muito dos conflitos que nós tivemos aqui. Primeiro de tudo, pessoal, as ações. O que nós tivemos? A adoção de políticas educacionais, de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira, o questionamento das relações étnico-raciais baseado em preconceitos que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que de maneira velada ou explicitamente violenta expressam certo sentimento de superioridade. As ações afirmativas, que é muito importante a gente citar aqui, né? Ou seja, o conjunto das ações políticas dirigidas à correção das desigualdades raciais e sociais, orientadas para a oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir as desvantagens e a marginalização criadas ao longo dessa história de exclusão do negro na sociedade brasileira. Ali eu cito também a conexão dos objetivos e estratégias de ensino, atividades com a experiência da vida dos alunos e dos professores, a crítica aos materiais didáticos, né? Aqui eu posso citar, por exemplo, as figuras históricas. Historicamente, se você analisar os nossos livros, os manuais de história, o negro não aparece, e quando aparece, aparece só na descrição do período de escravidão que nós temos no Brasil, enquanto as figuras brancas são sempre as figuras políticas proeminentes da nossa história, a superação de discordâncias, conflitos, contestações, valorização da oralidade,
porque enquanto nós temos toda essa exclusão do negro da escola, né, não teve oportunidade de desenvolver a sua cultura escrita, então a oralidade, a corporeidade, a arte, o patrimônio cultural afro-brasileiro, visando o que? Preservá-lo e difundi-lo, alianças sociais, participação de grupos de movimento negro, de grupos também culturais negros, de comunidades, projetos políticos pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial. E nós podemos citar aqui também a política das cotas, que iniciou na UNB, na Universidade Federal de Brasília, iniciou como uma política da universidade, de certo modo, a universidade depois influenciou muito no ano de 2005, quando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi institucionalizada essa política e nós temos hoje embasamento legal das política nacional das cotas. A educação das relações étnico-raciais, ela impõe aprendizagem entre brancos e negros, trocas de conhecimento, quebra de desconfiança, projetos conjuntos de construção dessa sociedade que a nossa própria Constituição deseja, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equânime. E aí, pessoal, a escola tem um papel preponderante, porque a educação nesse aspecto é fundamental. A educação é libertadora, transformadora, emancipadora, né? Vem emancipar e transformar o nosso pensamento. Então, quando esses registros históricos são analisados de maneira crítica, a escola consegue quebrar todos esses preconceitos, desfazer essa mentalidade racista e discriminadora que para nós já se torna secular, né? Quantos séculos nós temos que superar aqui de preconceito, superando especialmente o etnocentrismo europeu, a ideia de que a matriz europeia é preponderante em relação às outras matrizes de composição da nossa nação. 6. O que nós temos aqui? Que sociedade queremos construir daqui para frente? Então, mais uma provocação filosófica aqui, né? Nós vivemos um Brasil extremamente plural, de cultura, de padrão estético, de figuras, de pessoas, de jeito, de maneira. Será que nós queremos o quê? Uma sociedade que ainda permaneça, né, nesse etnocentrismo europeu, nessa cultura europeia? Ou nós queremos uma imagem de um Brasil mais plural, que ao invés de privilegiar a brancura, valoriza todas as formas culturais, de pessoas, de ideias? Além disso, nós queremos também reeducar as relações étnico-raciais no Brasil. E nesse caso é fundamental fazer emergir as dores e os medos. Não é jogar para baixo do tapete da história os fatos ocorridos, mas é analisar esses fatos, o quanto que custou a marginalização e a desigualdade. Pessoal, aqui é a nossa referência bibliográfica, mas eu peço sempre para vocês ampliarem um pouco, né? Nessa aula, os que têm uma relação direta com a educação, eu cito aqui as diretrizes curriculares nacionais, cito aqui também o Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, sempre citando aqui outras obras que vocês possam buscar. Os nossos esquemas, que eu sempre falo para vocês, desenvolvem tanto a memorização do conteúdo, a ampliação do vocabulário, domínio das palavras-chave da matéria, como também esses esquemas de memorização são fundamentais para quando vocês forem fazer um concurso, lembrar claramente cada um do conteúdo da matéria. Então essa é a nossa aula, espero que vocês compreendam cada ponto e principalmente, como toda aula, eu reitero e falo com vocês. Aproveitem o máximo do período que vocês estão aí, em que vocês podem ouvir a aula uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes vocês quiserem, na velocidade que quiserem, onde quiserem. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.